Shalom, bom dia a todos. Estamos dando início a uma nova etapa que substitui a nossa oração do meio-dia e que vai ser semanal, com um devocional trazido até você por um dos pastores da Comunhão Cristã. E queremos dar início hoje com uma palavra que eu tenho no meu coração. Eu gostaria de ter pregado no domingo, mas ela vai ser aqui curta, mas eu sei vai tocar teu coração, para iniciarmos bem esse tempo de meditação, de entrega mesmo do nosso coração ao Senhor, semanalmente, e instrução na palavra dele. Tem um texto de Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 11 começa dizendo assim: Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na verdade, você não é automaticamente feito filho. Deus te dá poder. Você que o recebe e que crê nele, Deus te dá poder de ser feito filho. E eu quero insistir nisso porque na verdade, a vida cristã e aquilo que nos espera para a eternidade não depende da maneira como a gente inicia a nossa vida cristã. Porque cada um de nós é pego num ponto da sua vida, né? Uns estão totalmente perdidos, outros estão desesperados, outros estão em doença, outros, enfim, separados da família. Cada um é alcançado por Deus de uma maneira. E num ponto do seu viver específico ali, em que o Espírito Santo enxerga um lugar de entrada para a bênção e para restauração, para, na verdade, renascimento, né? Então, aquele que crê recebe esse poder para, usando o poder que o Espírito Santo nos deu ali, se fazer filho de Deus todo dia. E isso é o início da vida cristã, né? Mas eu quero te falar sobre Deus nos amar de tamanha maneira, de tal forma, que Ele não nos deixa do jeito que a gente está, Ele não nos deixa do jeito que Ele nos encontra. Ele nos transforma. E ao longo da vida cristã, nós vamos trilhando um caminho até chegar ao final da nossa caminhada, em que Deus vai lidando conosco, vai nos mudando, vai, enfim, polindo. E Ele quer chegar lá no final da tua vida e encontrar um filho que já não é mais aquele primeiro que era imaturo e não tinha discernimento de nada. Deus, ao redor e ao longo desse caminho todo, Ele vai nos amadurecendo. E isso, para chegar a um ponto lá na frente, que é o objetivo final dele, de nos encontrar no final da nossa vida já filhos herdeiros, né? Gente que tem entendimento das coisas. Então eu pulo aqui do Evangelho de João, onde inicia a nossa vida. Eu podia citar também Romanos 10, onde aquele que crê do seu coração deve confessá-lo com a boca, né? E aí você deixa as coisas velhas para trás e você nasceu de novo. Esse também é um retrato do início da nossa vida. Mas eu quero pular lá para Apocalipse capítulo 2. E aqui vem o que Deus espera que cada um de nós trilhe durante a vida e amadureça durante a vida e chegue ali no final agradando os olhos do Pai, enchendo o coração dele de alegria. E é para nosso benefício, né? E se você ficar ao longo do caminho, você perece. Esse é o maior drama. Então, não importa tanto como é que a gente começa a vida cristã, mas sim como termina, como também tem que ser levado em consideração que se você não terminar, você ficar ao longo do caminho, você perece. Então,
Apocalipse 2, versículo 11, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Então tem um galardão aqui para aquele que for achado vencedor lá no final. Mas afinal, vencedor do quê? Você vai ver aqui, e se você quiser depois você pode ler os capítulos 2 e 3 de Apocalipse na tua casa com calma, que Deus nos admoesta a corrigirmos o nosso caminhar, a nossa trilha, nos admoesta a corrigir a maneira como nós enxergamos o Evangelho, como nós nos comportamos diante dele, como nós guardamos a fé. E aí tem um vencedor nisso, alguém que chega lá no final e cumpriu a carreira, combateu o bom combate e cumpriu todo o percurso e vai receber um troféu, de verdade, um galardão. Então aqui em Apocalipse 2:11 está o primeiro galardão, o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Depois a gente continua lendo e vai para o versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Pois era costume lá na antiguidade que alguém que tivesse uma dívida, assim que ele quitasse a dívida, ele receberia uma pedrinha branca do devedor. E aquela pedra branca, ela funcionava como um recibo de quitação da dívida, um recibo de quitação geral da dívida. Já não me deve mais nada, então se alguém te cobrar mais alguma coisa, está aqui essa pedrinha que testifica de que você não deve mais nada para ninguém nunca mais. Não há mais nada o que reclamar, em tempo algum. Então aqui a gente percebe que o vencedor, ele vai dar do maná escondido, que é um pão celestial para nós, e ele dará essa pedra branca, que tem um novo nome escrito, né, para nós. Ou seja, passou, o velho Arles já não está mais ali. E vou receber um novo nome, com uma pedrinha que quita as dívidas anteriores, e ele me retrata como um vencedor, né? Isso é para quem chegar até esse estágio da vida cristã. Depois a gente continua lendo aqui, agora vem outra carta às igrejas, e no versículo 26, ainda no capítulo 2, está escrito ali: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações, com vara de ferro as regerá, aleluia, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, mais uma vez, importa demais a maneira como nós chegamos no final da nossa vida, vencendo. Então, o vencedor que guardar as minhas palavras, as minhas obras, vai receber autoridade. Então, mais do que guardar por um tempo, e a gente percebe muita gente que inicia a vida cristã e guarda as obras de Deus por um tempo. Depois as concupiscências da vida, as situações, os enroscos que acabam acontecendo no nosso cotidiano, eles acabam deixando a gente sem muito fôlego para continuar guardando as obras de Deus. Alguns esmorecem pelo caminho. Guardam. Chega um momento que aquilo cansa e parece que Deus está falando assim: olha, vai ficar cansado, é custoso, mas é para você ir até o final. Eu vou estar lá no final te esperando. Quando você cruzar a linha, eu te recebo, e com o meu galardão para você. Então, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade. Amém? No capítulo 3, nós vemos agora no versículo 5, o que vencer será vestido de vestes brancas,
De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, quando a gente inicia a vida cristã, você é convidado pelo poder do Espírito a se deixar fazer filho, né? Deus te dá poder para você ser feito filho. Você deve se deixar, pelo poder, ser transformado em filho. E aí, quando você é transformado em filho, dia a dia, você tem o seu nome escrito no livro da vida. E ele diz, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, porque você foi até o fim e venceu. E aí você vai ser vestido de vestes brancas, aleluia, né? E assim como você até o fim confessa o nome de Jesus diante dos homens, ele declara que ali, ao final, ele vai confessar também o teu nome diante do Pai e dos seus anjos. Aleluia. Aí, no capítulo 3 ainda, no versículo 12, diz assim, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus e também o meu novo nome. Então você vai ter um monte de nomes. Você que gosta aí de fazer... como é que chama mesmo esse negócio de pintar o corpo? Tatuagem. Você que gosta de tatuagem, Deus diz aqui que ao que vencer, ele vai fazer de você uma coluna no templo do Deus, do nosso Deus, e aí ele ainda escreve sobre você o nome do nosso Deus, o nome da Nova Jerusalém, escreve essa que é a cidade do nosso Deus e também o seu novo nome, o nome de Jesus, sobre você. Então você vai ser todo tatuado. Aguarda, não se tatue por enquanto, vá até o final. Se você vencer, Deus vai escrever os nomes que Ele quer sobre você. Aleluia. E, por último, no versículo 21 do capítulo 3, a gente lê assim, ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono. Uau! Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois é, então, mais do que iniciar bem o nosso caminhar com Cristo, a gente deve encerrá-lo muito bem. A vida cristã importa muito mais da maneira como a gente chega lá no fim do que como a gente começou aos trancos e barrancos. E se você está nessa de tropicar e tropeções e não se preocupe tanto com isso. Vá acertando sua vida, vá se entregando nas mãos do Senhor, porque ao longo desse período é que Ele quer te transformar para você chegar com esse status lá no final, de vencedor, né? Ele vai te dar o direito de se assentar com Ele no seu trono, ou seja, vamos reinar com Cristo. Então, tome conta de como é que você vive, não esmoreça nunca, não desista nunca. A trilha para alcançar a vitória está diante de nós. Jesus, ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, então ele está te acompanhando nesse dia, mesmo que ele seja muito difícil. Ele está me acompanhando nos meus dias, mesmo eles sendo muito difíceis, mas a gente segue com os olhos postos na reta de chegada, na fita lá, para ser julgado como vencedor. São tantos os prêmios, vale a pena a gente não olhar para trás. Então eu quero orar contigo e te abençoar para que isso seja uma verdade no teu caminhar com Deus. Em nome de Jesus. Amém? Pai querido, nós colocamos cada vida que me ouve, cada um que se apresenta diante de Ti para combater o bom combate, para correr essa carreira da fé e para ser achado vencedor. Eu oro agora, Espírito Santo, fortalece-os, que eles não esmoreçam, que eles sejam energizados todos os dias, fortalecidos no Espírito, que o Senhor os guarde de males, os livre
de tormentos, os leve pela mão, os levante e os ajude a levantar-se quando caírem, e em nome de Jesus eles possam cumprir bem a carreira, chegar ao final, vencer todos esses obstáculos e chegar lá para receber das tuas mãos esse grande prêmio. Eu oro em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus seja teu guia, teu amigo, tua inspiração e direção para cada passo da tua vida, que ele seja consultado e que ele seja atendido e obedecido, para que teu percurso seja facilitado e você chegue lá e bote a mão no teu prêmio. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te abençoo. Em nome de Jesus Cristo, te abençoo. Shalom. Uma excelente semana para você. Até breve.